Boa noite, queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor para cada um dos irmãos e irmãs nessa noite. Motivo de alegria é podermos estar participando da comunhão com a palavra, estar participando sendo concidadãos dos céus, né, e participantes das promessas do reino dos céus, né, para todos aqueles que crêem na palavra de Deus, que crêem na divina inspiração do Espírito Santo, que deu inspiração para todas as Escrituras, para nós confiarmos, para nos edificar, para nos ensinar os caminhos da verdade, porque nas Escrituras já diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós sabemos que por intermédio da verdade nós somos libertos, nós somos edificados, nós somos exortados, encorajados e ensinados nos caminhos a qual o Senhor quer que nós caminhemos e andemos, né? É motivo de muita alegria para nós que confiamos na palavra, podemos falar, podemos testemunhar das Escrituras, né? Porque o Senhor diz que quando Ele registra, Ele fala assim: vós sois as minhas testemunhas. O próprio Cristo também, quando Ele designou os seus discípulos, Ele também disse que seriam testemunhas dele até nos confins da terra, né? Nós sabemos que no livro de Apocalipse fala que aquele que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo, esse receberá as promessas. Então, nós estamos aqui para testemunhar da palavra, para falar do amor de Deus, para dar testemunho das coisas que o Senhor fez. Porque só de nós falarmos um versículo das Escrituras, nós já estamos testemunhando das obras de Deus, né? Não importa se ela esteja sendo realizada agora no presente ou no futuro, mas até mesmo as coisas do passado é testemunha para a edificação da nossa fé. Nós estamos aqui, nós estamos crentes nas Escrituras, na palavra de Deus, é porque a palavra de antigamente, do passado, foi pregada, foi testemunhada para nós podermos acreditar e crer nas Escrituras. Ela não foi feita de imediato agora no presente para nós acreditarmos. Se nós estamos aqui crendo nas Escrituras, é porque ela vem sendo testemunhada, vem sendo pregada, evangelizada desde a antiguidade, desde lá do Jardim do Éden. Ela vem sido pregada, ensinada e sendo testemunhada. É por isso que o Senhor diz: vós sois as minhas testemunhas. E se nós estamos aqui hoje crendo nas Escrituras, é porque várias pessoas na antiguidade deram testemunho das Escrituras, falaram acerca das Escrituras, e nos dias de hoje tem várias pessoas também dando testemunho, pregando a palavra. Na própria Escritura diz, ali onde vai falar assim: quem creu na nossa pregação? Então, nós sabemos que quando o profeta vai falar dessa mensagem, falar quem creu na nossa pregação, né? Como vai crer se não tem quem pregue? Então temos que pregar a palavra, falar da palavra de Deus, porque através da pregação, através de nós darmos testemunho da palavra de Deus, pessoas são alcançadas, pessoas são restauradas, pessoas são edificadas, pessoas são colocadas de pé, pessoas são renovadas para viver novidade de vida na presença do Senhor. É lógico que muitas das vezes as pessoas pensam que para ela estar servindo ao Senhor, ela pensa que tudo para ela vai dar certo, tudo na vida vai ser
ser só da maneira que a pessoa quer, mas o nosso Mestre Cristo, quando ele estava na terra, ele mesmo disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, que venci. Cristo estava dando um exemplo, um testemunho falando acerca da pessoa, da perseverança da pessoa. Não é porque ela está agora crendo nas Escrituras, crendo na palavra, que tudo vai ser, como é nos ditados populares, vai ser um mar de rosas. Não é desta maneira. Nós sabemos que para nós servirmos a palavra, servirmos o reino dos céus, nós temos que renunciar às nossas próprias vontades. É assim que Cristo disse: renuncie a si mesmo e siga-me, para nós seguirmos aquilo que é da boa e agradável vontade do Senhor. Muitas das vezes vai constranger o nosso próprio ser, o nosso próprio ego. Talvez não é as dificuldades do sistema, as dificuldades do ambiente local ao qual a pessoa está estabilizado, aonde ela guarda aquilo que ela tem acreditado e confiado nas Escrituras. Talvez o problema não é essas coisas que vêm de fora, mas sim talvez mesmo o próprio ego da pessoa. Quando Cristo pede para renunciar a si mesmo e seguir a Ele, Ele estava dizendo para renunciar os desejos, as vontades próprias do ser humano. Nós sabemos que a vontade do ser humano, ela pende para todos os lados, para a parte da carne. Nós vamos entender que quando Cristo sai para orar ali junto com os discípulos e deixa os discípulos uma certa distância dele, nós vamos ver que quando Cristo acaba de orar e volta para com os discípulos novamente, com os discípulos, queridos irmãos, aqui está sendo falado de pessoas que presenciaram maravilhas, prodígio, maravilhas, sinais, pregação, ensinamento do puro e verdadeiro Mestre. Não estamos falando aqui de nós mesmos, nós pessoas aqui que de certa forma nós nem presenciamos tamanhas obras a qual foi realizada naquela época, mas estou falando dos discípulos que estavam com o Senhor todos os dias, que levantava, que deitava, que caminhava, que comia, que estava em momento de oração, que estava nos momentos dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. Em todas essas coisas, os seus discípulos estavam com ele. Mas aí quando Cristo vem e chega aos seus discípulos e eles estão dormindo, aí Cristo pega e fala: não podeis vós vigiar nem sequer 1 hora comigo? Ou seja, aí ele dá a resposta, ele ainda fala assim: porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que aqueles discípulos estavam fazendo naquela atuação que eles estavam naquele momento? Eles estavam atuando pela vontade da sua carne e não pela vontade do Espírito. É por isso que nós temos que nos fortalecer na graça, na presença do Senhor, porque é desta maneira quando o Cristo vai falar para renunciar a si mesmo e seguir Ele como bom mestre, seguir Ele como ali o mediador, o intercessor entre o ser humano e o Todo-Poderoso. Ele estava falando para renunciar à sua própria vontade. E nós sabemos que a vontade da carne é como aconteceu com os discípulos. Eles estavam, a palavra diz, quando Cristo cita, fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles estavam atuando, agindo pela vontade da carne, não pela vontade do Espírito. Então, muitas das vezes, a dificuldade das pessoas hoje em dia não é, como eu já disse aqui, o sistema, não é os problemas circulares do sistema do dia a dia.
a qual cada um tem as suas preocupações, por isso que tem que preocupar com o dia da agora, porque cada dia provém as suas preocupações, então temos que cuidar cada dia, de um dia após dia, um dia e depois o outro dia. Então, não é este tanto mais o problema que está nos dias de hoje. Não é o problema do sistema, o problema das pessoas, mas sim a questão do próprio ego da pessoa. Sim, a própria questão da própria vontade da pessoa e não a vontade do Espírito. Quando o Senhor chama, que Ele está com os discípulos ali, e os discípulos subiram com Ele, e Ele se afastou para orar com eles, certamente também Cristo falou para eles permanecerem em oração, porque quando Cristo retorna para junto deles, Cristo exorta eles, ou seja, era para eles estar orando naquele momento, não era para eles estar dormindo. Então, muitas das vezes, quando é da boa e agradável vontade do Senhor, das pessoas entrarem em oração, entrarem em comunhão, buscar, meditar nas Escrituras, como o Senhor diz, para meditar nela dia e noite, para ser próspero e bem-sucedido aonde quer que vá. Então, queridos irmãos e irmãs, muitas das vezes é a própria vontade do ser humano que impede ele de caminhar, de seguir, de viver uma vida de renúncias do pecado e das suas próprias vontades. Nós vamos entender que quando Cristo chama os discípulos para seguir Ele propôs renúncia para a vida deles. Não era para eles caminhar do jeito que eles estavam, da maneira que eles se encontravam. Nós vamos entender que hoje em dia é pregado aí, pode vir do jeito que você está e não sei o que tem, nada disso. Hoje o evangelho está sendo pregado de uma maneira light, vamos se dizer assim, porque João Batista, quando pregava no deserto, ele pregava: arrependei-vos dos vossos maus caminhos, endireitai as suas veredas e arrependei dos vossos pecados. João Batista prega preparando o dia do Senhor, que ele haveria de vir, preparando o dia que o Cordeiro que tira o pecado do mundo estava por vir. E Cristo, quando chega e chama aqueles que é para seguir Ele, primeiramente Ele fala: renuncia-se, siga-me, mas toma a sua cruz, renuncia a si mesmo e siga-me. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor, Ele não brinca quando Ele chama, Ele escolhe uma pessoa. Nós vamos ver que quando o Senhor chama a pessoa, Ele chama para a pessoa se arrepender de verdade. Não é para a pessoa ficar caminhando. Tem pessoa que talvez fica parado, fica acomodado dentro de um sistema, pensando que a vida vai passando e as coisas não tem que mudar. Tem que mudar sim, tem que se arrepender sim, tem que se arrepender enquanto é tempo. Alguém sabe o dia ou a hora que o Senhor vai retornar? Alguém por um acaso vai saber que dia que Ele vai retornar, quando Ele vai retornar, se vai dar o tempo devido para a pessoa se arrepender, se consertar dos maus caminhos? Nós sabemos que os maus caminhos muitas das vezes não conseguem se consertar de uma hora para outra totalmente, não. Nós vamos entender que a transformação, o caminho da vida da pessoa é um dia após o outro, não é num instante, no mesmo instante. Quando a Bíblia fala que será transformado semelhante a um corpo de glória dele, ela está dizendo que a pessoa será transformada pela palavra, ela será transformada segundo a palavra, não é segundo o pensamento. Se for assim, todos então podem andar errado e pecando então,
que é assim, é bem fácil então conquistar o reino do céu. Então não é da maneira que a palavra diz, que tem que ser conquistado à força, não. Então se fosse facinho assim para as pessoas, então achar e caminhar do jeito que quer e pensar que naquele dia vai ser transformado e pronto, não precisa de caminhar, então não precisa de acreditar. Então, em boa parte das escrituras, onde fala para renunciar ao pecado, que fala para se santificar, para se purificar, para se converter, para se arrepender dos maus caminhos. Então, se for assim, é fácil. Que evangelho é esse que está sendo pregado? Evangelho de Cristo é de amor? É, evangelho de Cristo é amor, sim. É redenção, é perdão dos pecados. Mas o evangelho de Cristo, ele afronta o pecado. E quem que carrega o pecado? Cristo carregou o pecado naquela época lá para trazer remissão dos pecados para aqueles que acreditam, mas ele não está carregando o pecado agora, que acha que Cristo está aqui na terra, aqui pegando o teu pecado e te apoiando você caminhar e pecar e andar errado. Isso aí não é Cristo não que está fazendo isso não. Cristo, ele prega para se arrepender, para se converter, para andar nos bons caminhos do Senhor. Quando ele fala assim que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele está falando que ele é o quê? Ele é a vida, que trouxe vida, porque o salário do pecado era a morte. E através dele, ele trouxe vida. E a verdade que santifica. Santifica-os, ó Pai, na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. E o caminho, um novo caminho foi inaugurado para adentrar diante do santuário, um caminho vivo, para adentrar diante do santuário, na presença do Senhor. Mas quando o sacrifício é oferecido, quando ali o cordeiro é oferecido ali pelo sacerdote, que hoje é Cristo, e ele ofereceu-se a si mesmo como cordeiro que tira o pecado. Mas quando a pessoa se achega diante do santuário, ela tem que se apresentar em santidade. E acha que porque Cristo falou que Cristo fez a obra de redenção, de salvação, acha que por causa dessa palavra nós podemos entrar de qualquer maneira diante do santuário, onde está o caminho a vivo hoje através de Cristo, entrando carregando bagagem, carregando pecado, entrando cheio de imoralidade. Muitas das vezes a pessoa pensa que pecado é só adultério, é só roubar, só matar, não é só isso não. Falar mal do próximo também é pecado. Pensar também é um certo tipo de coisa, é pecado. Cristo fala assim, não precisa nem praticar, talvez só de você pensar você já pecou. Se você falar mal, você está pecando. Então, acha que é dessa maneira? Se fosse assim, não tinha se insinuado as escrituras que fala assim, eis que a porta estreita e a porta larga. O que é a porta estreita? É o caminho, a porta que vai passar, que a pessoa passa sem carregar muita bagagem, sem carregar muitas coisas mundanas. Agora aquela pessoa sem carregar muitos pecados, agora a porta larga é aquela que pode passar tudo. É o que está sendo pregado nos dias de hoje aí, usa Cristo para pregar e apoiando o pecado, apoiando o erro, achando que negócio é esse que está sendo pregado nos dias de hoje? Fala que Cristo salva e nos ensina, nos mostra o convertimento, o arrependimento para as pessoas. Quem prega largura, a porta larga, Cristo nos ensina o arrependimento. Cristo nos ensina a renúncia. Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador para nós adentrarmos diante do santuário. Mas por causa que Cristo fez isso, a pessoa pode se apresentar dentro de um santuário carregando pecado, achando que é dessa maneira. Se fosse então, qualquer lugar, qualquer pessoa, dependente da denominação, do lugar, das circunstâncias, então todos têm o direito de entrar lá. Mas não tem, porque lugar de santidade
Tem que ser lugar de purificação. Cristo faz a purificação das pessoas do pecado. Ele faz a purificação. Mas a santidade, para nós buscarmos os caminhos, para nós fazermos conforme ele fala, renunciar a si mesmo para seguir a ele, é renunciar ao pecado, é renunciar ao sistema. Não é viver acomodado, sentado, achando que Cristo vai fazer. Cristo vai fazer, Cristo já fez. Você está achando que Cristo vai fazer o que mais para nós? Ele já fez algo para nos deixar um caminho aberto, mas esse caminho tem que ter renúncia. Ele não é o caminho? E aquele que segue não tem que caminhar no caminho que está seguindo, que está passando? Cristo passou pelo caminho de moralidade, de pecado? Cristo foi pecador? Ele não está mandando seguir ele? As escrituras não falam para ser imitador dele? E Cristo foi pecador? Que evangelho é esse que está sendo pregado? Pode andar do jeito que quer aí, só por falar que acredita em Cristo e pronto, que está seguindo a Cristo. Ué, mas você está seguindo a Cristo como? Você está sendo imitador dele? Você está seguindo você quer seguir a Cristo, você quer ser imitador dele? Você tem que imitar a santidade, pureza que ele tinha também. Aí naquilo que nós não conseguimos caminhar, que muitas das vezes é difícil, tá pesado talvez para carregar, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a carregar, a caminhar. Ele levou o pecado na cruz, no madeiro, levou. Ele levou sobre ele o pecado, levou. Intercedeu para os transgressores, intercedeu. Mas que caminho que ele mandou nós seguirmos? O que Cristo está falando? Cristo foi obediente até o quê? E ele fala para nós seguirmos ele, tomar a nossa cruz e segui-lo. O sacrifício único que ele fez, ninguém vai fazer. Mas sabe o que é? A cruz, o madeiro significa execução. Sabe o que é que ele está falando? Vai ter que matar, vai ter que coisar as próprias vontades, sacrificar as próprias vontades. O pecado, a imoralidade, a desobediência. E aí nos dias de hoje tá fácil o evangelho. Só basta a pessoa falar, eu creio e pronto. Até os diabos crê. A Bíblia fala que o adversário crê, que ele até mesmo se estremece do tanto que ele crê. Aí tem muita gente que fala, e eu creio. Pode crer, ué. Mas tem obra. Me mostre a tua fé sem obra. Ou então mostre as tuas obras sem fé. Tiago escreve. E o que é a obra? Você acha que obra é você ficar sentado dentro de qualquer denominação? Você participar de qualquer meio religioso, não importa de qual denominação seja. Você acha que isso aí que é obra? Você pregar a palavra, você pregar faz parte da obra. Mas a obra qual que está sendo dita é obra de santidade, é obra de renúncia.
É obra de cumprir os mandamentos, de cumprir as escrituras. Isso que é a obra que Tiago cita. Então, crer tem fé naquilo que Cristo fez. Nós acreditamos naquilo que Deus fez através de Cristo. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos. Nós temos essa fé nessa obra, naquilo que Deus fez através de Cristo. Nós temos a fé, mas nós temos que ter obra também. Não é só só temos a fé e achar que vai ficar falando aí que crê em Deus, que crê em Cristo, você pode falar o tanto quiser, o próprio Deus fala. Com a boca me confessa, mas o coração tá longe. Tá fazendo o que Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí tem gente que por causa da palavra fala, crê, se acreditar. Eu creio em Cristo. Ele anula as escrituras inteiras. Ele acha que ele confessa, fala que crê em Cristo. Ele pode anular as escrituras, deixar as escrituras de lado por isso. Na onde que Cristo nos ensinou isso? Nunca, nem em sonho. Se tem algum que ensina isso, é o anticristo. Ele que ensina esse tipo de comportamento. Que fala só nessas questões, não precisa de palavra, não. Porque o anticristo, o espírito do anticristo que as escrituras citam, ele vai se opor ao que é mandamento de Deus. Ele vai engambelar o que é mandamento de Deus. Ele não vai querer o povo seguir os mandamentos de Deus do jeito que tem que ser seguido. É isso. Tá achando que a Bíblia fala que ele vai fazer aliança, que depois ele vai se rebelar? Ele vai seguir com o quê? O que é aliança? O que faz o povo eleito, escolhido, aceitar algo dessa maneira? É na sombra da verdade. Mas aí depois se revela se opondo aos mandamentos de Deus. Esse é o espírito do anticristo que as escrituras falam. Pelo menos isso é o que diz as escrituras. Para mim não importa teologia, faculdade, não importa. Para mim o que diz é as escrituras. E as escrituras falam que o anticristo, quando se rebelar, ele vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Que a Bíblia cita. E Cristo era o quê? Cumpridor de mandamento, cumpridor das escrituras. Para que ele não precisa de, igual muitos pregam, não precisa dos mandamentos não do antigo, citado do Antigo Testamento, mas não é Tanar, não é Antigo Testamento. Fala que não precisa, mas por que então com o citado do anticristo fala que a Bíblia fala que ele vai perseguir aqueles que fazem o quê? Leia as escrituras, medita nela, para você não ser enganado. Para você ver o que é a verdade, para você ver o que é que Cristo estava falando. Quando Cristo fala, renuncie a si mesmo e siga-me. A nossa fé
ela tem que ser acompanhada de obra. Então, quando o Senhor nos chama para segui-lo, é para andar em santidade. Porque a Bíblia diz que Cristo, ele ainda é melhor na casa do que Moisés. Fala desse jeito. E Moisés fala que Deus levantaria um dentre eles, que esse era para vós ouvides, que seria semelhante a ele. Moisés pôs o pecado em impureza, em sujeira, quando ele foi líder do povo. Ele ensinou as pessoas a transgredir, a andar errado, descumprindo o que é a vontade de Deus. Não. Ele fez o que Deus queria para os povos se tornar santo, porque as ordenanças de Deus para o povo era sede santo, pois aquele que vos chamou é santo. Então a Torá que Deus entregou através de Moisés era para santidade, é para a santidade do povo. E Cristo, que é semelhante a Moisés, que Moisés fala, da mesma maneira, ele coloca a pessoa em caminho de santidade. Só que tem gente que confunde a obra que Cristo fez no madeiro, que isso significa que ele está ileso, ele está livre de cumprir, de andar segundo os mandamentos, a palavra de Deus. Cristo em todas as mensagens fala para guardar os mandamentos de Deus. Não, onde que Cristo fala para não guardar mandamento, para não andar em santidade? Fala, não, só crê em mim, pronto. Só crê no que eu fiz e pronto. Você não precisa de mais nada, não. Onde Cristo fez isso? Ele chamou para uma vida de renúncia, para uma vida de santidade, para uma vida de purificação. Então temos que nos purificar, renunciar. É por isso que eu falo que a maior dificuldade que está nos dias de hoje é a vontade da própria pessoa, a vontade de si mesmo, o próprio ego da pessoa. Igual Cristo falou para os discípulos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então qualquer coisinha é motivo para a pessoa seguir a vontade da carne e não seguir a vontade do espírito. Fala uma coisa que talvez exige renúncia da vontade da carne da pessoa. Ela já esmurece, ela já cochila, já dorme, já vai igual os discípulos. Não quer. A atuação da carne, da vontade da carne, está mais forte que a do espírito. A Bíblia fala corpo, alma e espírito. Qual que está trabalhando? Qual que está sendo mais forte? Porque as escrituras falam que aquilo que é do espírito discerne as coisas do espírito, e aquilo que é da carne discerne as coisas do que é da carne. E como que vai discernir aquilo que é do espírito? Nas escrituras, nos mandamentos, na palavra. Só que aí discerne, talvez a pessoa escuta, ou lê, ou o Senhor fala talvez uma palavra
dando discernimento da parte do Espírito para a pessoa não aceita, ela enfraquece, ela vai para o lado da carne. Igual os discípulos. Não poder vós vigiar 1 hora comigo? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí talvez Deus fala tantas coisas espiritual através da palavra para muitos e ele não quer ouvir. Ele não aceita, ele não faz, ou talvez por estar tão fraco espiritual, talvez a vontade da carne age mais do que a do Espírito. Aí não consegue cumprir a palavra, não consegue obedecer a palavra do jeito que tem que ser obedecida e acha que o Espírito dele tá uau. Vai ver, a carne tá mais do que o Espírito. Porque quando o Espírito está mais forte, mais fortalecido, parte espiritual, é mais fácil de renunciar. A Bíblia fala que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Quando é uma árvore de bons frutos, ela não pode dar maus frutos. Então, quando a árvore é espiritual, conhece os frutos que ela dá. O arrependimento, a obediência. Aí tem a classificação do fruto lá também, o amor, a fé no que? Nas escrituras. Domínio próprio. Aí, muitas das vezes a pessoa não tem domínio próprio de cumprir uma ordenança, uma palavra. Ela não tem domínio no seu próprio corpo. E ela vai e erra, peca, não cumpre o que a palavra diz, não cumpre aquele mandamento e ainda ignora. Isso aí não precisa cumprir. Não precisa cumprir. Precisasse cumprir, não estava registrado aqui para nós pregar e para nós ler e conhecer. Conhecer a verdade que liberta, que ensina caminho. O próprio Cristo ensinou isso, que precisa sim ser cumprida. Aí não tem domínio próprio para cumprir a palavra, para fazer a vontade de Deus. Aí já dá para discernir qual árvore que é essa. Se é a da carne ou se é a do Espírito. Se é a do Espírito, vai ter domínio próprio, vai conseguir cumprir. A vontade da carne talvez vai pender para não querer fazer, para não querer fazer aquilo, para não querer cumprir aquela palavra, aquele mandamento, aquilo que está nas Escrituras. Mas aí a parte do Espírito, que vai dar o domínio próprio, a pessoa vai conseguir se dominar. Não vou fazer esse pecado, não vou transgredir isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu tenho domínio próprio. Por quê? Porque ele está vivendo mais na parte espiritual. Agora, quando é da carne, está vivendo mais na parte, vivendo na vontade da carne, ele nem tenta cumprir a palavra. E ainda quando um prega ainda o que é a palavra de verdade, ele endurece. Ele endurece, não aceita. É igual o povo lá do Egito, igual o faraó. Quando Deus transmitia a palavra através dos servos dele, que ele vivia na vontade da carne, da ostentação dele lá, do governo, do reino dele, das vontades próprias que ele tinha, as coisas que ele tinha. A Bíblia diz que Deus que endureceu o coração dele,
Faraó. Mas a própria Bíblia diz que quando as palavras eram transmitidas a ele para deixar o povo ir cumprir a palavra de Deus, ele se endurecia. Estava agindo na carne, na vontade da carne. Estava agindo nas concupiscências da carne. Nos desejos da carne. Mas são muitos. Tem muitos ao meu comando. Eu vou abrir mão desse tanto de gente só pelo fato de obedecer a palavra de Deus. Então tem muitos aí que estão querendo um tanto de gente em roda. Ter autoridade num tanto de gente. E tem medo de abrir mão, talvez, por causa de perder muitos, por causa de perder a autoridade, a glória, tudo por causa de pregar o que é a verdade. E Cristo nos ensina desse jeito, pregar o que é verdade mesmo. Não ensina a pregar engano para ninguém, não. Fazer pregação de quantidade, de multidão, não. Tinha uma multidão seguindo a Cristo. Quando essa multidão está seguindo a Cristo, que Cristo começa a apertar as palavras para eles, Pedro fala: Senhor, estão voltando, estão indo embora. Duras as tuas palavras. Aí Cristo fala assim para Pedro: quer ir tu também com eles, Pedro? Então o pregador, a pessoa que anuncia, a pessoa que não tem medo de quantidade, ela prega a verdade sem se importar com quantidade. Aí Cristo fala para Pedro: quer ir também com eles, Pedro? E tem muita gente que acha que Cristo, não, passa a mão na cabeça, não precisa pregar assim, não. Ele vai correr. Será que é mesmo Cristo que está querendo isso? Ou será que é Faraó que está com medo de perder a autoridade, perder a multidão que cerca ao redor dele? Quem será que é, hein? É Cristo ou Faraó? Porque Cristo não se importou com alguém querer deixar de seguir ele por causa de pregação da verdade, apertar na pregação, não. Cristo não se incomodou com isso, não. E ainda Cristo disse ainda da seguinte maneira: aonde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Tem gente que usa até o nome de Cristo para falar: é Cristo que está mandando passar a mão para agradar, para não sair, para não ir. E Cristo da onde, senhor? Cristo manda: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vai até ele vai aliviar, ele vai dar um fardo leve para a pessoa carregar, porque ele carregou no madeiro para a pessoa, para ajudar, para sustentar, trazer sustentação para a pessoa vencer. Mas ele não vai deixar de pregar o que é verdadeiro para ninguém só para segurar ela do lado dele, não. Vai ter que confessar ele do jeito que ele é, do jeito que ele prega e do jeito que ele ensina.
E acha que Cristo estava pregando o quê para que a multidão, quando eles querem voltar, querer voltar para trás, que Pedro fala? Já dá para entender o que Cristo estava pregando para eles. Porque Pedro fala assim, para onde eu irei, Senhor? Porque só tem palavra de vida eterna. Aí lá no livro de Deuteronômio 8:3, na Torá, fala assim, aquela multidão estava seguindo ele por causa dos milagres, por causa dos pães, por causa dos peixes. Aí lá na Torá fala assim, porque nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Adonai. Aí o Senhor estava falando do que lá na Torá? Não é, do pão e da palavra. Qual que era a palavra que Deus estava citando lá para Josué, lá em Deuteronômio 8:3? A Torá, os mandamentos. Aí Pedro fala assim, para onde eu irei, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. A multidão estava seguindo ele por causa de pão, de peixinho, de milagre. Aí já dá para entender que Cristo estava pregando a Torá para eles. Aí estava dura a palavra. A palavra tá dura, Senhor. Lavar o povo, lavar indo embora. Ué, quer ir também com eles, Pedro? Além do Senhor falar ainda para a multidão que é seguidora ainda, fala pro líder ainda. Porque Pedro vai se tornar líder daquelas pessoas que seguiam a Cristo. Porque depois Pedro, Tiago, eles vão se tornar líder. Ainda fala para Pedro, ainda fala, quer ir tu com ele, Pedro? Junto com a multidão, ou seja, tá achando ruim as palavras duras, as palavras de lei, de mandamento que eu tenho pregado pro povo? Você que vai se tornar um líder aí que vai pregar minha palavra, vai se tornar um líder, vai apacentar minhas ovelhas, quer ir tu também com eles? Além de Cristo não tá se importando com eles, não tá se importando com o líder também, não, hein? Por quê? Porque se não tem verdade ser pregada, Cristo, Deus não tem compromisso com ninguém, não. Ele tem compromisso com o que é verdade. Então, se é para nós seguirmos o Senhor, conforme Ele diz, renuncie a si mesmo e siga-me, nós temos que renunciar ao pecado, o erro, renunciar ao ego, à vontade, para seguir o que é o caminho, a verdade, a vida, tem que ter renúncia, tem que ter obediência. Para nós andarmos em caminho de salvação, de retidão. Nós temos fé, nós cremos, mas nós temos que ter obra. Nós temos que ter a fé, mas a fé tem que caminhar com obra. A fé é o que não vai deixar orientado, direcionado naquilo que nós estamos ouvindo. Porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela vai nos dar direção na fé, na palavra. E a obra é o que? Pôr em prática essa palavra. Então tem que ser assim. Quando Cristo estava chamando para seguir a Ele, renunciar a si mesmo, não estava chamando assim só para crer nele pronto, não. Falar que crê nele pronto, não. Cristo estava chamando para crer no que Ele estava falando, no que Ele estava fazendo, mas também crer para se arrepender, para ser consertado dos mal. Por que João Batista estava pregando no deserto? Para se arrepender dos vossos pecados, para endireitar os seus caminhos?
João Batista prega o arrependimento, prega o convertimento, prega a se consertar. Cristo vem, renuncia a si mesmo e siga-me. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, eu e o Pai faremos dele casa, morada. Não, onde que está escrito só crer, só confessar a Ele? Não, onde que está escrito isso? Que só ter isso vai salvar alguém? Porque a Bíblia fala que até mesmo o adversário, ele crê que até estremece. E confessa ainda. Quantas vezes que o adversário estava diante dele, falava assim, tu és o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. Jesus o Nazareno, confessando quem ele era. Até estremecia, mas tinha obediência, tinha conversão, aceitava os mandamentos de Deus, aceitava se submeter à vontade de Deus. Então vamos meditar nas escrituras como ela tem que ser meditada. Não é mar de rosa, não é Nutella, como tem tradução aí, o povo tem que falar, não é Nutelinha para ninguém, não. É caminho de integridade, de verdade. Nós temos que confessar, acreditar no que Deus fez através de Cristo. Sim, tem que ser. Mas e as obras? E o cumprimento da palavra? Eu vejo muitos falando. Cristo já cumpriu. Cristo já cumpriu, nós não precisamos cumprir nada, não. O Cristo que eu conheço das Escrituras nos ensinou que tem que cumprir, sim. Que tem que ser cumprida, sim, a palavra. As Escrituras, os mandamentos. Lógico que, igual eu já citei em outros vídeos, tem muitos mandamentos que não são mandamentos para gentios, sim, direcionado para a nação de Israel. Mas as Escrituras nos ensinam a ser praticante. Aí muitos vão ler lá em Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo tem várias menções que ele fala para ser cumpridor. Só que tem muitos que interpretam quando Paulo está falando da lei da circuncisão, está falando da lei do sacrifício, da lei do templo, da lei do sacerdote, confunde com a lei Torá. Esse que é o problema. Essa que é a dificuldade que tem acontecido muito hoje, nos dias de hoje. Confunde o que o Paulo está pregando e pega aquela mensagem, aquelas passagens e fala que Paulo foi o que não precisa. Paulo estava falando de leis específicas. Ele não estava falando de Torá. Estava falando de leis que era determinada para específica coisa. Lei para circuncisão, para ser circuncidado. Lei para sacerdote ali no livro de Hebreus. Lei do templo, que era para o tabernáculo. Lei do sacrifício. Lei do sacerdote. É essas leis que está sendo citada ali. Não é a Torá. Então entenda
o que o apóstolo Paulo está dizendo, você criar uma doutrina em cima daquilo. Busque conhecimento da cultura, do que está sendo falado. Não interpreta um versículo isolado e acha que Paulo está insinuando aquilo, não. Procure nos originais, em fonte confiável. Você vai ver o que Deus estava falando através de Paulo, através dos discípulos. E o entendimento nosso se torna mais melhor, para nós entendermos as Escrituras. Então vamos renunciar às nossas próprias vontades para seguir a Cristo. Cristo não impede de seguir ele errado, não. Tá bom? Não impede, não. Quer que eu te mostre por que ele não impede? Judas. Ele fala assim que tem um de vós que não foste eu que escolheste, mas sim o adversário. E aí? Então tem seguidores então que tá seguindo a Cristo então que não... Quem que escolheu, hein? Ou seja, se não escolheu, tá fazendo as mesmas bagatelas ali. Tá caminhando, tá seguindo, mas tá em desobediência, tá corrompido, não aceita mandamento, não aceita escrituras. É adversário, é opositor. Então, se é para seguir a Cristo, tem que ser igual ele falou, renuncie a si mesmo para seguir-me. Renuncie o pecado, renuncie o erro, renuncie a desobediência. Para seguir ele do jeito certo. Lógico que nós vai errar, que nós não vamos, não é em tudo que nós vamos acertar. Mas pelo menos vai estar esforçando, vai estar tendo bom ânimo para caminhar, para melhorar, para se santificar. Pelo menos vai estar dessa maneira. Para renunciar e para seguir a Ele é de verdade. Mas seguir a Ele só mesmo pelo bom, pelo bem bom, não. Olha que é pão, hein? Olha que é peixe. Olha lá andando em cima das águas. Para seguir ele, tem que seguir ele também na hora que ele pregar, que ele estiver pregando com firmeza. Que ele estiver corrigindo, que ele estiver exigindo renúncia das pessoas. Para seguir ele também tem que ser assim. Não é eu quero ele pelo que você vê de bom, não. Só isso, não. É lógico que isso faz parte também da crença, daquilo que a gente confia e tem fé. Isso faz sim. Faz diferença, sim, na vida daqueles que crêem. Mas também tem que estar também convicto da conversão, do arrependimento mesmo, de verdade. Para seguir tem que ter renúncia, tem que negar. Não é negar Cristo, não é negar as escrituras, os mandamentos. É negar o pecado,
a vaidade. Todas essas coisas é renúncia, é negar aquilo que não é de Deus, aquilo que não é da vontade de Deus. Não é você sair negando aí quando você escuta uma verdade, uma palavra dura. Não é você sair negando, não. Vai pra ver, Pedro fez isso, né? Ô, Senhor, tá dura a palavra, e depois ele ainda nega a Cristo ainda. Ele estava praticamente negando que Cristo estava pregando. Estava sendo duro. E depois prega ainda que não era um deles, não. Não era um discípulo dele, não. Muita coisa. Que coisa que foi isso que Pedro arrumou? Além de negar ele nos discursos dele, ainda de pregar com firmeza, de pregar o que é verdade para as pessoas, que é mandamento. Ele ainda vai e nega ainda que nem conhecia Cristo, nem era um deles. Olha que doideira, que coisa que Pedro arrumou. Só que Pedro ainda recebeu a graça de perdão ainda. Por quê? Porque aí ele foi ver, conhecer a verdade. E teve arrependimento. Ele se arrependeu. Não, eu vou caminhar certo. Então, não importa se errou de alguma maneira, mas se converta, se arrependa, siga da maneira que tem que ser seguido de verdade. Não siga do jeito que você pensa, que você acha, que você quer. Mas siga conforme a vontade dele. Siga como ele quer. Como que você vai saber que jeito que ele quer que você siga ele? Nas escrituras, nos mandamentos. É nisso. Não tem outro jeito de seguir ele, se não for dessa maneira. Você seguir só falando que está seguindo, que acredita nele, e não fazer nada, isso não é seguir. Os discípulos seguiam ele, mas estavam com ele na obra, fazendo a obra da conversão, do arrependimento. Estavam negando, renunciando os seus próprios vontades, seus próprios desejos. Abandonando aquilo que talvez eles gostavam, o ambiente que eles queriam estar. Deixou de lado. Quando ele pregava os mandamentos, ensinava os mandamentos, estava ali com ele. Pedro quis dar uma de... não, tá dura sem outras palavras. Mas aí o Senhor ainda exorta ele. Quer ir também, Pedro? Mas lá, pode ir. Aí Pedro não foi bobo, né? Pedro sabia, né, o que ele estava fazendo. Ele estava presenciando as coisas que Cristo estava fazendo, os ensinamentos. Então, ele não foi bobo nessa parte. Ele entendeu o que era verdadeiro. Então, para seguir, tem que renunciar de verdade. Renuncia a si mesmo para seguir. Não é seguir religião que eu estou pregando aqui, não é seguir denominação, não é isso que eu estou pregando. Estou pregando aqui para você seguir a palavra. Você seguir as escrituras. E as escrituras você consegue seguir dela todos os dias, se você quiser. As escrituras você segue ela todos os dias. Basta você abrir uma Bíblia
física de papel impressa. Basta você abrir um aplicativo no celular com a Bíblia. Você já está seguindo a palavra. Você já está seguindo o que Deus quer que você segue. Que a palavra é o que transforma nossos caminhos. Cristo, quando vai com aqueles 2 discípulos no caminho, ele se achega e abre o entendimento daqueles discípulos para eles entender as Escrituras. Sabe o que Cristo faz? O que Cristo fez? Só que tem muitos que não estão aceitando o que Cristo está fazendo. Talvez está ignorando. Cristo veio para abrir o entendimento das pessoas, dos seguidores das Escrituras, para compreender e entender as Escrituras do jeito certo e assim caminhar nos caminhos. Não foi no caminho de Emaús que a Bíblia diz, no caminho que Cristo abre o entendimento deles para compreender e entender as Escrituras. Então, Cristo veio para abrir o entendimento, para compreender as Escrituras do jeito que tem que ser compreendida. Cristo não veio abolir as Escrituras, não. Ele veio abrir entendimento para as pessoas entenderem. Quando está falando lá do mandamento, amar ao próximo, guardar do sábado, para não comer tal coisa, para não ter certo tipo de relação, para não fazer tal coisa. Cristo estava abrindo entendimento para entender do jeito que tem que ser aplicado certo. Ele não estava abolindo nada disso, ele estava abrindo entendimento daqueles que criam na palavra de Deus. E é isso que ele tentou várias vezes fazer com os fariseus na época. E hoje em dia está cheio também de pessoas com mentalidade farisaica. Só que o oposto. Está sendo o oposto dos fariseus da época. Porque os fariseus da época ainda pelo menos pregavam os mandamentos. Hoje em dia está cheio de quem não prega mandamento e ainda questiona quem prega e ainda fala que não tem que ser pregado. Sendo que o próprio Cristo ainda falou ainda. Aqueles que assentam na cadeira de Moisés representando a Torá, os mandamentos, os discípulos meus, vocês que estão aí me ouvindo, escutai, fazei e observai tudo que eles vos falar. Falar o que? As leis, os mandamentos. Então ele não veio para desfazer mandamento. Ele veio para cumprir e ainda fala para aqueles que seguem ele. Quer seguir? Sabe como é que você vai renunciar a si mesmo para seguir eu? Para seguir a Cristo, como ele diz? Então, faça os mandamentos e observa eles. Qual que é os mandamentos? Torá, Moisés, cadeira de Moisés é ensinada a Torá. Vai cumprir os 6, viu? Faz o que eles falam e observa também, viu? Para fazer. E aí? Só que tá o oposto, né? Hoje tem muitos que falam que não precisa, que não tem que pregar, que não tem nada. Aí pega os contextos de Paulo, que eu já citei, que tá falando de lei de circuncisão, aí fala do templo, do tabernáculo, do sacrifício, do sacerdócio, e acha que ele tá falando da Torá. Tome cuidado. Tome cuidado para seguir o que é verdadeiro e certo. Porque Cristo, a Bíblia já cita, que ele veio para abrir entendimento do caminho da palavra. Para entender, para compreender as Escrituras e pregar como ele pregou.
Então vamos observar, vamos fazer e observar aquilo que ele pediu para fazer. Aquele que segue. E com isso, cada dia, o Senhor vai nos ensinando, vai nos ajudando. É assim que o apóstolo Pedro e Tiago falou para João, para Tomé, para Barnabé e para Paulo. Fala assim, olha, quando era para ele sair para pregar, fala assim, mas fala para quando vocês pregar, para abster da idolatria, moralidade sexual, carne com sangue, sufocada, do sangue. E aí fala assim, agora, se quiser saber mais, o que ele estava dizendo? Porque Moisés tem sido pregado em cada cidade na sinagoga aos sábados. O que está querendo dizer? Prega isso é o básico para a pessoa se converter e vir para o caminho, andar nos caminhos. Agora, se quiser ter mais conhecimento, vai num lugar que seja pregado aquilo que Moisés pregou, ensinou, as leis, os mandamentos, que tem sido pregado. Então tem coisas que a gente tem que renunciar. Agora, se querer crescer na graça, na verdade, tem que procurar um lugar que ensina a verdade. É por isso que Cristo fala, conhecereis a verdade os libertará. E quem que falou isso? Tiago e Pedro. Estava Tiago e Pedro dando instrução para Paulo e Barnabé para eles pregar aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Então nós temos que procurar conhecer a verdade dia após dia. Isso vai depender de um processo de cada porção ao seu prazo de tempo. Mas nós temos que fazer. Nós temos que cumprir, buscar aquilo que o Senhor nos ensina. Porque assim nós vamos estar renunciando a nós mesmos e seguindo a Ele conforme Ele quer. Assim nós vamos estar conseguindo seguir Ele conforme Ele quer. E conforme a boa, agradável vontade de Deus. Não preocupe com muito. O Senhor, através de Pedro e de Tiago, já citou. Fala para eles não fazer tal coisas. Mas aí, ali já é um entendimento claro, que quando eles quiserem conhecer mais, que ele se converteu, começou a seguir, é igual Pedro. Pedro, a multidão estava lá, estava seguindo ele, porque Cristo estava pregando do tipo de Pedro, um exemplo. Pedro e Tiago cita, estava ensinando, pregando, aí quando vê, ele começa a pregar a mais, porque aquele povo já está ali acompanhando dele já por um tempo, e muitas das vezes acha pesado, acha forte as palavras. Então nós temos que buscar Ele para ter renúncia. Nós temos a pregação do Evangelho, a estrutura principal, que é o crer em Cristo, que é o crer em certas regras de conversão, e nós sabemos, se nós queremos continuar renunciando às nossas próprias vontades, aonde nós temos que procurar isso, que é o que Tiago, Jacó falou para Paulo e Barnabé. Se alguém quiser saber mais, procure, porque em cada cidade tem quem pregue a Moisés aos sábados, ou seja,
quer conhecer mais do que você iniciou, tem aqui essas coisas, aqui esses lugares para você procurar, para você continuar edificando cada dia mais e crescer mais na presença e na graça. Cristo era assim. Cristo desde pequeno, desde menino, ele ia no templo, na sinagoga, nos templos, e crescia em sabedoria, e em verdade, e em graça diante de Deus. Mesma coisa, nós estamos caminhando como meninos. Nós estamos aprendendo uma parte, quando é jovem, adolescente, aprendemos outra parte, quando somos moços, aprendemos outras, e quando somos mais velhos, aprendemos outras. Então, é isso que Jacob, que Tiago e Pedro estavam passando para Paulo e Barnabé ali pregar para os gentios. Por isso que Paulo fala assim, acerca daqueles que ainda necessitam do leite, aqueles que necessitam do alimento sólido. Tem muita gente que está no leite faz tempo e não quer o sólido. O sólido nós sabemos o que é, o que o Tiago falou para Paulo e para Barnabé lá. Procure cada cidade tem uma sinagoga que pregue Moisés ao sábado. Ou seja, quer ir para algo mais sólido? É por esse caminho que vocês têm que ir, ó. Acerca dos ensinamentos de Moisés, porque muitas das vezes é mais sólido mesmo, é mais firme. Então, o Senhor nos ensina o caminho. Mas então vamos caminhar, de fase a fase, na presença e na graça dele. Assim como Cristo foi, quando menino, crescendo em sabedoria, em verdade e em graça diante do Senhor. Então vamos fazer assim, vamos crescendo em sabedoria, na verdade, sabedoria, as escrituras, Torá, os mandamentos, na verdade, palavra e em graça. Então vamos seguir aquilo que Deus quer que nós seguimos. Desse jeito que nós vamos tornar seguidores, renunciando a nós mesmos para seguir conforme Cristo nos pediu para seguir. Então, esta é a mensagem. Vamos renunciar às nossas próprias vontades para seguir o que é a palavra, o que é da vontade do nosso Todo-Poderoso, céus da terra. E assim nós vamos crescendo em sabedoria, em verdade e em graça diante do Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Todo-Poderoso dos céus da terra continue nos abençoando com a sua graça, benevolência, bondade e amor. Que Deus abençoe a cada um de vós que estão ouvindo, assistindo essa live. Que Ele possa continuar falando com cada um de nós através da sua palavra e do seu Santo Espírito, nos ajudando a dar um entendimento das Escrituras para caminhar segundo a sua boa e agradável vontade. Então é isso que o Senhor colocou na minha boca para mim estar falando. Que o Todo-Poderoso continue vos abençoando. Tenham uma boa noite e ficam na paz do nosso Senhor Todo-Poderoso dos céus da terra. Que Deus abençoe a cada um de vocês para a honra e glória do Todo-Poderoso. Tenham uma boa noite e ficam na paz do nosso Senhor.